No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Antônio José da Silva, o velho professor que tivemos a honra de conhecer, faleceu ontem às 6 da tarde, após longa luta contra a doença. Nascido em 1945 na vila de Santo Antônio, no sertão de Pernambuco, ele foi o último de 7 crianças e viveu uma vida marcada por amor à educação. Seu pai era um humilde fazendeiro que ensinou aos filhos valores como a honestidade e a perseverança. Antônio cresceu trabalhando no campo, mas sempre demonstrou aptidão para o estudo. Aos 16 anos, graças ao apoio de um professor que viu seu potencial, ele se mudou para Recife e estudou educação na Universidade Federal de Pernambuco. Em 1967, começou sua carreira como professor de física no Colégio Santos Dumont, onde trabalhou por 30 anos. Ele era uma lenda entre os alunos, sempre com um sorriso no rosto e um olhar encantador que inspirava confiança. Muitas vezes ele ensinou até tarde na noite, às escuras, e muitos estudantes aprenderam a amar a física por causa dele. Em 1987, recebeu o título de professor emérito da cidade de Recife, em reconhecimento a seus esforços em comum na educação do país. Ele continuou trabalhando até os 80 anos e apenas se aposentou quando sua visão começou a falhar. Ele era um homem simples que adorava o silêncio da noite ao lado do rádio de pilha, ouvir as notícias e beber seu café forte com pão fresco. Ele tinha uma cozinha mágica e sempre compartilhava seus alimentos com os vizinhos mais pobres. Seu maior sonho foi plantar um jardim na terra natal, onde a gente poderia aprender sobre as raízes da ciência e como ela pode transformar nossas vidas. Ele fundou uma escola de agricultura que ajudou muitos jovens do sertão a ter uma oportunidade de estudar e mudar suas vidas. Mas sua vida não foi apenas de sucessos. Ele perdeu a esposa doente de câncer em 1995 e isso marcou seu coração para sempre. Ele também lutou com a perda da audição em seus últimos anos, mas nunca se deixou abalar e continuou ensinando. Antônio amava fazer entalhes em madeira e tinha uma pequena oficina no quintal onde trabalhava os fins de semana. Ele também era fã declarado da música country e gostava de tocar violão para suas netas. Quando o falecido professor perdeu a audição, ele começou a escrever poemas que compartilhava com sua família e amigos. Ele sempre dizia que a vida é uma obra-prima e esse foi seu modo de expressar a beleza do mundo ao seu redor. Neste dia triste, a cidade de Recife se levanta sem o velho professor e o seu legado fica para sempre marcado na história da educação brasileira. Seu nome será lembrado com respeito e amor pelos que tiveram a sorte de conhecer o homem que transformou vidas através do amor por ensinar. Ele será lembrado pelo gesto humilde de se ajoelhar diante de seus alunos, pela neblina da manhã sobre sua horta e pela música country tocada no ateliê velho. Ao amanhecer deste dia tão triste, a vida de Rosa Maria dos Santos foi esquecida pela luz do sol. Rosa, que nasceu em 1950, em uma pequena vila chamada Lagoa Dourada no estado de Minas Gerais, faleceu ontem, deixando para trás um legado marcante e inalvidício. Rosa Maria nasceu como o primeiro sol daquele ano, na casa de seus avós, onde viveu até os 7 anos de idade. Sua infância foi marcada por jardins cheios de flores e árvores que abrigavam em seus ramos quando chovia. As lendas do sertão e contos de fadas transmitidos pela avó foram as primeiras histórias que Rosa ouviu, e elas marcaram sua vida até o fim. Desde muito jovem, Rosa se destacou na escola por seu amor pelas letras e seu talento para a escrita. Mas foi o amor pela natureza que a levou a estudar agronomia na Universidade Federal de Viçosa. Após concluir o curso, dedicou sua vida à proteção ambiental. Como em Start Ira da Natureza, Rosa trabalhou por mais de 40 anos como guarda florestal e ecologista em várias reservas do Brasil.
Seu trabalho foi reconhecido pela Ordem do Mérito Cultural em 2015, por seu compromisso com a preservação de rios e florestas. Rosa foi mais do que uma florista ou horticultora. Ela foi a guardiã das plantas, da natureza e de todos os seres vivos. Em 2018, recebeu o Prêmio Jabuti por seu livro A Flor e o Vento, um relato poético sobre suas experiências em defesa do meio ambiente. Além da natureza, Rosa dedicou sua vida ao cuidado de suas 3 filhas. Ela ensinou-lhes a importância de respeitar o meio ambiente, a importância de ser forte e independente e como se cuidar um do outro. A morte de seu marido em 1995 foi uma tragédia que marcou profundamente sua vida. Mas Rosa nunca deixou de cuidar de si mesma, e mesmo com o doloroso luto, continuou a dedicar-se ao trabanco de seus sonhos. Aos sábados, Rosa abria as portas da sua casa para amigos e vizinhos, onde compartilhava seu amor por bordado em crochê, tocava sanfona e ensinava aos presentes como cuidar das rosas. Mais do que uma mãe ou avó para seus familiares, Rosa é lembrada como a mulher que sempre abriu o coração para todos, compartilhando seu amor por orquídeas, suas receitas de pão de queijo e bolos de castanha, e sua paixão eterna pelo livro Siete Gaviotas de Mark Bittner. E hoje, a casa dela no Lagoa Dourada é um quarto cheio de memórias, onde o cheiro das ervas secas na prateleira e as orquídeas na janela continuam a brilhar como testemunhas do legado de Rosa Maria dos Santos. Selton Mello, um nome que ressonou nas almas da gente brasileira, como o som do mar no horizonte infinito. Ele é mais do que um ator, mais do que uma figura pública. Ele é um espelho que nos faz ver nossas próprias almas, nos mostra as sombras e os destinos escondidos dentro de nós. Seus olhos, como 2 janelas abertas ao mar, contêm a história de sua vida, o fogo da paixão, a tristeza dos sonhos quebrados, o medo do tempo que passa e o amor pela vida. A cada papel interpretado, ele se transforma em outro personagem, mas sempre trazendo um pedaço de si mesmo, uma pequena espécie de testemunho da sua alma. A vida em São Paulo, cidade que vibra com o ritmo do progresso, foi testemunha dessa jornada maravilhosa. De rua em rua, de teatro em teatro, Selton construiu seu imperador, a cada palavra, a cada gesto. E como as notas da bossa nova se entrecruzam harmonicamente, suas interpretações se misturaram para criar um retrato único e poderoso de uma personalidade inata. A força de seu talento é tão vasta que é impossível limitá-la aos cinemas e telas da televisão. Ele também é diretor, roteirista, uma mente criativa que se expandiu em todos os ângulos do mundo artístico. E o Brasil, como um rio abençoado com o sol, bebeu sua magia e a levou para o coração de cada um de nós. E o amor por seu país está presente em tudo o que faz. A paixão pelo futebol brasileiro, pelas músicas que cantam as suas terras, é um mistério que ele carrega dentro de si mesmo e o transmite através do seu trabalho. Seus papéis se transformam em hinos à vida, ao amor, à luta. Mas Selton também é uma espécie de poeta, um músico sem instrumentos que canta através de suas interpretações. Sua presença nos palcos é como a chegada do sol nas terras da Bahia, uma luz que se espalha e ilumina todas as sombras. E por fim, ele é um filho do Brasil, uma gota de sangue brasileiro em um rio de tantos. Ele nos faz ver nossa própria vida de novo, nos leva para o núcleo do que significa ser humano e a importância de viver intensamente cada momento. Assim como as sereias no mar da Bahia, Selton Mello é uma criatura misteriosa, inabalável, que nos faz acreditar em magias invisíveis. Ele é mais do que um ator, ele é o espelho de nossas almas, e isso é sua verdadeira arte. No coração de Minas Gerais, onde as colinas se erguem em branco e azul, surgiu um menino chamado Selton Mello, semente de um sonho que brotaria nos confins do tempo. Passos, a cidade que o abraçou, era o cenário dessas primeiras páginas, um teatro dos seus primeiros tempos, e em seu interior, uma casa que respirava arte e lealdade. A família Mello, composta por seres humildes, cultivadores da educação e apaixonados pela cultura, foi a semente daquele talento inata, cujo raro brilho iria iluminar um caminho ainda desconhecido. Selton cresceu rodeado dessas forças criadoras, absorvendo o amor pelas artes de sua casa e a saga dos seus antepassados em suas veias. Criança daquele sol que derrama luz no vale do Rio Doure, ele despertava cedo para ouvir as canções do canto alto e caminhava pelos campos de cultura com a cabeça cheia de sonhos. No entardecer,
ele encantava parentes e vizinhos com a imaginação fértil e o talento inato. Naquele lar onde as palavras eram como pétalas de rosa e a criatividade era a língua materna, Selton aprendeu que a arte é uma linguagem universal, capaz de transcender as barreiras do entendimento. Naqueles dias, ele aprendeu a ver o mundo com olhos diferentes, através das lentes da criatividade e da inspiração. A atmosfera acolhedora daquele lar, aquela aliança entre amor e cultura, foi um terreno fértil para as raízes do seu talento, que se enraizaram profundamente naqueles solos mineiros. Esse ambiente, esse solo, foram os primórdios de um sonho cujo brilho transpira nos momentos mais intensos de sua carreira artística. Com a bênção do tempo e a proteção da natureza, Selton Mello encontrou o caminho que levava ao seu destino. Nas ruas de Passos, nas horas de sonho, ele já vivia os momentos gloriosos de sua vida. E foi assim que, desse povo minense, surgiu um artista cuja obra é a lembrança de um sonho realizado e a promessa de tantos outros a vir. O sol brilhava intensamente sobre o maragato da vida de Selton Mello, quando decidiu desafiar as ondas do Rio de Janeiro, em busca de maior expressão artística. Aquele jovem, com olhos profundos e sonho ardente, sonhava além das paisagens sertanejas que o criaram. A cidade carioca parecia uma miragem, um espelho que refletia as cores vívidas de sua alma e suas emoções intensas. Aquele grande cenário vibrante, onde o futebol e a música viviam em harmonia com o mar e o sol, era o palco perfeito para seus primeiros passos na atuação. Mas não foi uma jornada fácil. Em um mundo cheio de concursos, oficinas e competidores, Selton teve que lutar com a correnteza das marés, arrancando do fundo da sua alma as forças necessárias para continuar nadando em busca do seu destino. No entanto, o talentoso jovem encontrou aliados no caminho, mentores espirituais que lhe abriram os olhos para a beleza dos detalhes e ensinaram-no a viver as emoções de cada papel. Eles o orientaram a explorar o universo interior, onde se escondem as sombras e as almas místicas que despertam no coração da arte. E aos poucos, Selton se tornou um príncipe do palco, uma figura encantadora e fascinante, capaz de impregnar o ambiente com sua energia contagiante. Eles ficavam parados em frente ao teatro, esperando ansiosos pelo brilho da luz, enquanto ele, atrás das cortinas, se transformava em uma variedade de personagens, cada um deles carregado de um universo único e fascinante. E com o passar dos anos, suas interpretações se tornaram mais profundas, como as camadas do mar da praia de Botafogo, revelando-se a sensibilidade artística que sempre esteve presente em sua alma. E foi assim que Selton Mello, com o brilho das ondas no seu olhar, se transformou em um símbolo da força e do talento brasileiro, uma luz incandescente na tempestade da vida. Selton Mello, um nome que resplandece como a estrela da manhã velha no firmamento cearense, aquela que ilumina as areias da Praia do Sertão, onde nasceu seu sonho. Um sonho que começou numa pequena cidade de rua apertada, com o som dos pés de mesto vibrando no ar e o cheiro de feijão fradio na venda próxima, mas que se transformou em um universo infinito, onde os olhares se entrelaçam com a beleza da vida. A sua voz, aquela que levantou as almas em Xuxa e os Duenditos, desce do céu, como o canto dos gaviões sobre as colinas do Vale dos Anjos, para se fundir com a música do Brasil, onde o futebol e o amor sempre vencem. E ele, Selton, cantou suas letras junto àqueles personagens mágicos em Xuxa Abracadabra, fazendo com que as crianças sorrissem e sonhassem no coração do país. Mas a vida é tão complexa quanto o samba, e ele, como _Start Iro, aprendeu a viver a dor em O Alto da Compadecida. Esse olhar de tigre que se abre num sorriso, mas também pode ser uma lágrima, foi registrado na história do país. Dirigiu e desempenhou papéis como palhaço em sua vida profissional, sem esquecer a autenticidade e a qualidade que caracterizam seu trabalho. E a crítica louvou seus filmes premiados, como O Palhaço, um retrato vibrante do circo da infância que ele mesmo desenhara. Ele é o palhaço, o pai, o filho, o amigo e o inimigo, tudo no olhar. E o Brasil acompanhou sua carreira como um rio seguro que leva suas ilhas de sonhos, onde _Start Iro e criador de personagens se encontram em uma só pessoa. Um homem que se transformou num símbolo da cultura brasileira, equilibrando a popularidade com a profundidade cultural, como o mar é equilibrado pelo céu no horizonte da Bahia. Selton Mello, um nome que evoca a essência do Brasil, onde a paixão e a dor se entrecruzam num rio vivo de histórias. Um homem que veio de um lugar muito distante,
mas que conseguiu transformar seu sonho em realidade, como o sol que nasce no lá da fronteira e desaparece naqui do coração do Brasil. E ele, como uma mariposa, voou sobre o país, deixando suas cores e seus versos por aí, para sempre. Selton Mello, uma estrela incandescente no firmamento da arte brasileira, cujo brilho se espalhou por tela e telão, sem parar em suas exigências criativas. Ele foi um pequeno gigante que subiu as escaladas do cinema e da televisão, sem esquecer a raça popular de sua terra natal. Crescendo na fumaça da cidade de São Paulo, ele absorveu o calor das ruas, os gritos dos estádios e a música em todos os cantos. Seus olhos eram a chama do seu talento, que se deslizava sobre o rosto como um rio no verão, enquanto ele desempenhava papéis de vida com tanta paixão quanto um torneio de futebol. Seu trabalho era uma missão, uma promessa de mudança para a sociedade brasileira. Que _start assista. Que _start assista. _start assista. _start assista. _start assista. Era uma espécie de poesia em movimento, um jogo de sombras e luzes que deslizavam pelo seu rosto, como o mar em alto mar. Ele era uma força natural, uma explosão de sentimentos que levava o espectador pelo dedo pelas histórias mais intrigantes e complexas da nossa realidade. Seu legado é a prova de que a arte tem o poder de mudar vidas, de transformar pessoas em ídolos, em ícones da cultura brasileira. Selton Mello foi uma lenda viva, uma voz que nos chamava para sonhar mais alto, para perceber que a vida é um palco e cada um de nós é um ator. Ele nos mostrou que a arte não é apenas um espetáculo, mas também um meio de comunicação, de conexão entre as pessoas e seus sentimentos mais profundos. Seu trabalho foi uma ponte entre o passado e o futuro da cultura brasileira, uma espécie de testemunho do que é ser humano, em todas as suas formas e complexidades. Com sua arte, ele nos ensinou a importância da sensibilidade, da coragem de se reinventar e da vontade de buscar novos caminhos, mesmo quando o caminho parece difícil. Ele foi um exemplo para gerações que se seguiram, mostrando que mesmo em tempos difíceis, a arte pode ser uma luz no meio do caos, uma força capaz de transformar vidas e inspirar mudança. Por fim, ele foi um intérprete intensivo, cuja presença na tela nos fez sentir todas as emoções dos personagens que interpretou. Ele nos lembrou que a vida é uma história contínua e que cada momento pode ser a chance de escrever algo novo e maravilhoso. E por isso, Selton Mello é lembrado como um herói da cultura brasileira, cujo legado vive na memória de todos aqueles que tiveram